Fernanda, é importante você estar conosco aqui para a gente falar desse primeiro ano. A gente separou aqui algumas das principais medidas e acontecimentos desse primeiro mandato, desse primeiro ano de segundo mandato de Donald Trump. A gente vai começar com política doméstica. Perdão aos invasores do Capitólio, aqui já era esperado, o que não era esperado é que fosse alcançar, inclusive, aqueles envolvidos na morte de policiais. Reversão de políticas de diversidade, ele falou bastante disso hoje, fazendo bastante pressão sobre as empresas. Trocou o nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra. Demolição da ala leste da Casa Branca para fazer um grande salão de festas dourado, a mobilização da Guarda Nacional em Washington, D.C., mas também em outras cidades, né, contrário ali ao desejo dos governadores, e aqui muito nos estados e nas cidades controladas por democratas, e a divulgação dos dos arquivos de Epstein. Eu acho que a gente tem aqui uma enorme demonstração, né, de todo o perfil de Trump e o finalzinho aqui, um calcanhar de Aquiles dele. Desses movimentos aqui da política doméstica, escolhe um para mim e me diz por quê e quais os seus impactos. Olha, Thaís, acho que existe um elemento em comum entre todos eles, que é o fato de que Donald Trump chegou hegemônico nesse segundo mandato. Ele tem maioria no Congresso, ele desfruta de maioria na Suprema Corte e ele, portanto, vem desafiando sistematicamente as instituições, sempre jogando nas zonas cinzentas ou no limite da lei. Em várias dessas circunstâncias, isso aconteceu. Outra coisa que também aparece em vários desses itens, eu diria, é a clara tentativa de consolidar um legado. Quando a gente pensa em, por exemplo, a renovação da Casa Branca com a criação desse grande salão, que em tese é só uma obra de infraestrutura, mas não é só uma obra de infraestrutura, né? Quer dizer, tem uma marca é ali, uma né? marca, né? Quando a gente pensa em renomear o Departamento de Defesa, é a ideia de criar um registro que vai entrar para os autos da história, que vai permanecer para além da sua permanência na Casa Branca. O presidente Trump entendeu que se ele tinha sido arrojado no primeiro governo, ele podia chegar nesse segundo governo não só mais fortalecido pelas razões que eu acabei de citar, mas também com a capacidade de deixar marcas que ele próprio entendeu como sendo a sua principal missão. Só fazendo um registro rápido, Thaís, não sei se quem está nos assistindo se lembra, mas quando nós cobrimos aqui a posse do Donald Trump, né, basicamente um ano atrás, eu destacava naquela ocasião o fato dele sempre se referir a uma figura histórica americana. Ele falava do presidente McKinley, que é uma figura que ninguém lembra, assim, no dia a dia. O presidente McKinley, gente, ele entrou para a história e ele é conhecido nos anais, né, da política americana como o presidente que ampliou expandiu territorialmente os Estados Unidos, foi a última onda de expansão territorial dos Estados Unidos e ele reestruturou a competitividade dos Estados Unidos a partir de uma nova lógica de indústria. O presidente Trump está fazendo é seguir uma cartilha. Exatamente, seguir exatamente essa cartilha. Vamos dar uma olhada do ponto de vista da economia. Calma, gente, eu imagino que vocês devem estar pensando assim, cadê a imigração, que é da política doméstica? Nós vamos tratar dela especificamente. A criação do Doge foi o primeiro grande movimento, trazendo Elon Musk para fazer uma limpeza ali no serviço público e tentando, inclusive, alcançar as agências. O tarifaço, o Dia da Libertação, o economista Samuel Pessoa escreveu um artigo na Folha neste domingo, dizendo que o marco econômico mundial de 2025 está já marcado ali, o marco marcado no dia 2 de abril, o dia da libertação, com aquele anúncio tarifaço totalmente desorganizado. A BBB, a Big and Beautiful Bill, com corte de impostos e aumento de gastos por um lado, corte de gastos por outro, também uma lei que assustou o setor privado e também o setor público. O maior shutdown da história, por causa de um impasse na votação do orçamento, foram mais de 40 dias, quase 50 dias de shutdown, com muitas demissões e prejuízos na economia. Aqui talvez a mais grave, né, a tentativa de demissões no Fed, ainda existe a possibilidade dele, ele está aguardando ou não autorização
autorização da Suprema Corte para demitir uma diretora do Fed e todo o ataque que ele tem feito ao presidente do Fed, Jerome Powell, e, por último, o Drill Baby Drill, que é a política de incentivos a combustíveis fósseis. Aqui eu vou escolher e vou te perguntar a questão do Banco Central dos Estados Unidos, que eu acho que tem a ver com a fragilidade de instituições que são relevantes não só para a economia americana, mas para o mundo todo, Fernanda. Pois é, Thaís, e tem a ver com uma premissa básica do federalismo americano, que é a divisão de competências em torno das quais o princípio norteador é que poder dividido é poder que não se exagera, é o poder que não é abusado. É basicamente essa lógica que orienta esse federalismo. Então, quando o presidente Trump avança sobre instituições que, inclusive, são independentes, ou em tese deveriam ser independentes, como é o caso do Banco Central, ele não só cria um ambiente de insegurança jurídica, política, econômica, o que fragiliza, evidentemente, investimento, a capacidade de realização de prosperidade nos Estados Unidos, mas ele cria em cadeia uma espécie de crise generalizada de estabilidade. É sobre isso, né? Você, mais do que ninguém que acompanha de perto a economia, sabe que, como uma ciência humana, ela é pautada pelo que a gente acredita que vai acontecer e com tem base... medo do que vai acontecer. E com base naquilo que a gente não gostaria que acontecesse. Claro. Né? Então, o que a gente está acompanhando acontecendo em todos esses casos é uma certa política de intransigência. Foi intransigência que levou ao shutdown mais longo da história, porque não se queria abrir mão de certos termos para negociar no Congresso. É intransigência na hora de lidar com a taxa de juros, porque, afinal de contas, se a mensagem que o Fed transmite não é condizente com aquilo que se pretende do ponto de vista da imagem pública, isso se torna um problema. Intransigência no tarifaço também. Intransigência no tarifaço. Claro. E eu diria, inclusive, sem fazer um juízo de valor, mas vou usar um adjetivo de propósito, uma marca de várias dessas ações, e que foi muito discutido, inclusive o Samuel Pessoa fala disso no artigo que você citou, é um certo amadorismo, porque o presidente Trump, ele é uma figura, como vários líderes políticos ao redor do mundo, da direita, da esquerda, enfim, que tem uma dificuldade muito grande em confiar. Ele se cerca de poucas pessoas, ele se apoia num núcleo íntimo muito restrito e muitas vezes ele acaba sendo intuitivo na tomada de decisão. Então, do ponto de vista da lógica técnica, do ponto de vista do que talvez fosse o melhor para a economia americana, várias dessas ações são questionáveis. Os republicanos a vida inteira foram mais liberais do que protecionistas, sim, né? Sim. Quando a gente olha para o próprio shutdown, o que estava em discussão ali era continuar garantindo desde coisas importantes, como estudos da NASA, até o financiamento dos dados que movem a própria economia americana e sem os quais não se pode tomar decisão. Uau. Então, eu diria que na economia houve um certo improviso e isso está custando um preço. Não à toa a popularidade dele nessa matéria tem sido decrescente. Despencou, a desaprovação passa de 60%. Vamos passar rapidamente aqui pela política externa, a gente tratou dela, né? Nós estamos falando de Groenlândia, a gente está tratando dela aqui, mas eu vou só elencar e aí a gente vai para a imigração, Fernanda. Golfo do México chamando Golfo da América, encontro com Putin no Alasca, estendendo o tapete vermelho para Vladimir Putin na tentativa de acabar com a guerra da Ucrânia, não foi o que aconteceu. Ataques no Irã, né, pela primeira vez e assustando mais uma vez o mundo todo. Essa campanha de ataques a barcos no Caribe, sem prova e sem transparência nenhuma. O acordo entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo na faixa de Gaza. O ataque mais recente à Venezuela com a captura de Nicolás Maduro, a retirada dos Estados Unidos de 66 instituições, a maioria delas ligadas à Organização Nacional, à ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Ele hoje disse que saiu do Acordo de Paris porque aquilo era uma porcaria. E agora as ameaças à Groenlândia. Então, aqui acho que tem um elenco e a gente já, tratando aqui da Groenlândia, das escolhas diplomáticas dele, já passamos um pouco. Agora, Fernanda, eu quero te ouvir agora nesse último pedaço que trouxemos aqui com vocês, para falar especificamente da imigração. Acho que a gente já pode trocar aqui para trazer a tela da imigração. Pronto, estamos lá. A expansão das operações duais, com uma violência nunca nem imaginada, o bloqueio à imigração de países que o governo Trump considera como terceiro mundo, a suspensão de vistos de imigrantes de 75 países aqui, inclusive o Brasil, e
essa política de defesa intransigente do agente que matou a Renee Good, mas de todos os outros que estão cometendo arbitrariedades e agressões pelos Estados Unidos. Isso vai continuar. Muito possivelmente até que as instituições americanas tenham condições de estabelecer algum tipo de freio, né? E eu digo isso, Thaís, porque basicamente o que o presidente Trump está fazendo é tentar, a partir de ações isoladas, criar um rearranjo de política imigratória de um jeito, de novo, um pouco casuístico, eu diria, mas que não afeta ou que não se debruça sobre o problema real. Os Estados Unidos têm um problema real de legislação imigratória que já atravessa pelo menos 3 ou 4 décadas, mas cujas reformas são profundamente controversas e difíceis de se criar consenso. Então, é aquela ideia de saídas fáceis para problemas difíceis, né? A ideia de entregar resultados eleitorais, de entregar promessas de campanha, acaba muitas vezes levando a uma série de ações um tanto quanto inusitadas. O que se discute hoje nos Estados Unidos em matéria de imigração se desdobra em 2 frentes. Uma primeira frente é em relação à imigração indocumentada, em torno da qual a maior parte dessas medidas acaba sendo estruturada. Nesses termos, a preocupação central é garantir que essas ações não descambem para uma violência generalizada, que pode, inclusive, incentivar a criação de grupos de milícia, de cidadãos armados tentando estabelecer, num contexto já polarizado, disputas diretas, como a gente já costuma ver pipocar aqui ou ali, e é bem preocupante. Por isso, Minneapolis... Isso é a porta de entrada para uma guerra civil, por exemplo? Exatamente. Num país cuja história é marcada particularmente não por conflitos externos no próprio território, mas por crises internas, né? E já muito polarizado. E a segunda frente, que eu diria, veja, não só sobre a imigração indocumentada, e aí talvez do ponto de vista de competitividade de longo prazo, seja um grande calcanhar de Aquiles, porque ao fechar as portas dos Estados Unidos para imigrantes cuja a posição pode ser inclusive legal, como por exemplo a suspensão de vistos e tudo isso, vistos de trabalho, vistos de estudante, como já foi o caso em algum momento, Donald Trump entrega de bandeja, criando um vácuo de poder, a oportunidade de que esses cérebros, como a gente costuma chamar, né, a fuga de cérebros... Na verdade, ele entrega a oferta de cérebros para outros países. Principalmente para a China. Que estão começando a se beneficiar disso. Quando a gente olha para os dados mais recentes, que têm sido amplamente divulgados sobre quantidade de PhDs pelo mundo, quantidade de startups criadas no mundo, quando a gente olha para ganhadores de prêmios relevantes na área de ciência e tecnologia, esse eixo está se deslocando numa velocidade nunca antes vista para a Ásia. E, nesse sentido, as ações de Trump podem entregar resultados de curto prazo, do ponto de vista do que ele almeja como agenda, mas vão gerar um custo de longo prazo que é relevante, é significativo e que pode causar efeito colateral nos Estados Unidos. Assim como tarifa hoje vai criar uma sensação de proteção, mas amanhã vai levar ao encarecimento geral, a uma crise hiperinflacionária e a sensação, né, de que a affordability nos Estados Unidos, né, o custo de vida está cada vez pior, a mesma coisa na imigração. Daqui a pouco você tem problema de mão de obra, daqui a pouco você tem problema de fuga de cérebro. É isso que a gente está começando a ter que se atentar.